Estamos aqui em frente ao Cine Ita Cultural, onde fica a Secretaria de Cultura de Atibaia, onde estivemos conversando com o secretário Samuel Quinto Feitosa. E ele nos comentou sobre seus projetos culturais para a cidade. Qual a sua proposta para uma política cultural mais consistente para a cidade? Uma política, você já tem uma ideia assim, de uma política pública forte, porque a cidade ela tem uma tradição e é muito rica em cultura, né? Na música, nas artes plásticas, no geral. Você já pensou num projeto assim que tem a sua cara para a cidade? Já pensei bastante. Vou compartilhar algumas ideias aqui. Primeira ideia é fortalecimento dos artistas. De que maneira? A gente, nesse tempo que a gente tem atendido aqui as pessoas aqui no gabinete, a gente tem visto que os artistas eles estão se posicionando de uma maneira que poderia potencializar ainda mais, se eles soubessem alguns caminhos. E eu estou falando isso com base na minha própria experiência de vida enquanto artista vivendo fora do Brasil. Eu tive que adequar o meu posicionamento para ter um alcance maior. Então, muitos dos artistas locais, eles pensam num alcance Atibaia. E se você pensa no alcance Atibaia, que é uma cidade que tem 170 mil habitantes, você limita bastante seu raio de atuação diante de uma globalidade que a gente tem hoje em dia. Não é? Então, primeiro ponto, a gente quer criar um fórum onde a gente vai trazer os artistas todos e dar uma injeção de ânimo e de ideias, dizendo, gente, vamos pensar além. Mundo, é mundo. A minha arte, antes da internet, se a pessoa quisesse me ouvir, eu tinha que ir lá no Japão tocar lá para eles me ouvirem. Hoje em dia, não. Então, a gente tem muitos artistas locais que eles não têm rede social. Que eles não pensam na perspectiva de chegar até a próxima cidade, pelo menos. Então, primeiro ponto, a gente pensa numa forma de trazer isso à tona a partir de um fórum, para trazer essa realidade de como você consegue potencializar e alcançar uma carreira internacional. Porque se a gente internacionaliza todos esses artistas, você traz atenção para Atibaia. Então, todo mundo ganha, né? Então, vamos supor, tem um artista agora que está se apresentando em Barcelona. De onde ele é? De Atibaia. Então, Barcelona olha para aquele artista e diz, onde é Atibaia? Ótimo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, revitalização de todos os espaços. A gente tem espaços, a gente está aqui agora no Cine Ita, ele não está numa das melhores condições, a gente pode ver aqui vários pontos de infiltração, vários pontos que não tem, a luz está em curto-circuito, o centro de convenções, a biblioteca, museu. Então, esses pontos precisam ganhar vida, né? Eles têm que estar no seu máximo, em 100% operacional, para que atraia a comunidade para ver. E aí, novamente, a gente vai para aquela visão de, ok, o mundo precisa saber que nós temos um museu que só tem aqui aquele material que está sendo exposto lá dentro. Então, a pessoa tem que vir aqui. Então, primeiro, fortalecer todos esses pontos de cultura, né? Trazer essa realidade de que eles precisam estar em 100%. Um outro ponto é fazer uma política em relação à utilização do dinheiro. Porque nós temos a Secretaria de Cultura e nós temos o Fundo de Cultura, né? E a gente tem visto que não houve muito uma conversação entre esses dois núcleos, né? Que ambos recebem dinheiros e a gente como não há uma conversação, a gente tenta criar aqui, a gente tem visto uma relação perde-perde, que é tudo que um gestor não quer. Um gestor quer sempre uma relação ganha-ganha. Então, a partir disso, a gente precisa integrar. Né? Integrar esses dois núcleos que são, eu costumo dizer aqui para o pessoal, que é a face da mesma moeda. O que a gente estava vendo que estava funcionando duas moedas e não uma moeda que tem dois lados. Esses dois lados, quando se encontrarem, ok, aquilo vai ganhar força. E um outro ponto que a gente tem também, que faz parte aqui do nosso processo, é a integração de pastas. O que é isso? A cultura precisa estar na educação. A cultura precisa estar na saúde pública. Porque a criança que aprende música, ela não vai ter, ela vai lidar melhor com problemas, com estresse, com bullying, com o que for preciso. Porque a música, a arte, ela modifica, ela modula as sensações, o cérebro humano. Eu estou falando isso agora como neurocientista, não mais como artista, nem como gestor. Então a gente sabe da importância disso para o desenvolvimento cognitivo.
das pessoas, né? Então, diante disso, é um modelo também que a gente já conversou com a Denise, que é a nossa secretária de Educação, e apresentamos um modelo de projeto para que todas as escolas tenham um programa de musicoterapia e arte-terapia incluído lá. Então, está aqui a nossa ideia. Isso se deve, em parte, pela sua origem e sua trajetória, né? Que o senhor nos contou que nasceu em Belém, foi para Salvador, depois foi para Londres, se graduou e tocou em vários países. Então, acho que esses 3 eixos, eles vêm ao encontro dessa perspectiva, né? De ter passado por uma formação, de ter conhecido o mundo e de certa forma, isso ampliou os horizontes para poder trazer essa perspectiva para Atibaia, né? Sim, e baseado nisso, eu criei 3 eixos que norteiam o que eu penso sobre educação e cultura. Né? Como eu ando nas 2 áreas, né? Tanto na educação quanto no piano, aí é uma participação especial aqui da Imagina. Então, como eu lido na educação e lido na arte, por ser artista também, eu pensei em 3 pilares quando eu voltei para o Brasil, que fazem com que a nossa educação não esteja bem ranqueada no mundo, né? Por exemplo, a gente tem um ranking PISA, que nosso país, aqui o Brasil, está atrás de Botsuana em educação. Então imagina, um país desse tamanho, né? Está assim. E quais são esses 3 pilares? A gente pensa na inovação, né? O que é que eu uso de inovador para o aprendizado? Né? As tecnologias digitais aplicadas à educação, né? A gente lida com a criatividade, como que eu faço a pessoa criar? Então a arte é uma excelente forma, né? Porque antes da gente falar beabá, a gente já está... Se eu der uma caneta para minha filha de 4 anos, der uma parede em branco, ela vai fazer aquilo ali um museu, né? E a gente trabalha também com a inovação, com a questão da criatividade, né? E um outro ponto é a autonomia. A pessoa precisa aprender a ter ferramentas para ser autônomo, para resolver os seus próprios problemas, ao invés de eu perguntar para você sempre, olha, como é que eu resolvo isso aqui? Não, a gente vai dar ferramentas para você se desenvolver autonomamente. Então, baseado nisso, a gente tem lidado com essa questão junto, cultura e educação. Perfeito. Deixa eu perguntar só uma coisinha, assim, em relação a algumas cidades como Atibaia, que tem uma pretensão, por exemplo, turística, né? E na verdade ocorre, né, um turismo de aventura, acho que de uma certa forma aqui tem uma certa fama, né? Ele é conhecido, a cidade é conhecida por essa característica. Mas ela tem também isso que nós estamos falando sobre a questão cultural, né? Que ela tem uma cultura importante, uma cultura que passa, entre outras coisas, até pela tradição da própria cidade, né? Pela existência da própria tempo que ela existe e tal, pela posição histórica dela como importante aqui na evolução do desenvolvimento do Estado e tal. Mas, por outro lado, é uma cidade que não apresenta muitas alternativas do ponto de vista cultural em relação ela não marca, por exemplo, com um festival, um grande festival musical, por exemplo. A gente está falando sobre festivais de música erudita, festival de jazz, festival de cinema, etc. Existe algum projeto ou alguma ideia nesse sentido? Quer dizer, é lógico que isso eventualmente pode ser um projeto externo de algum produtor cultural ou passe até por lei de incentivo, etc. Existe já alguma ideia nesse sentido? A gente tem uma ideia no sentido de potencializar, porque como a gente tem uma política aqui de integração das pastas, anteontem a gente recebeu aqui a equipe do meio ambiente. E o que é que eles apresentaram para a gente? Eles apresentaram o seguinte, a Grota Funda está lá, quantas pessoas sabem que ela está lá? Ninguém sabe. Então, como é que a gente leva a cultura para lá, para dar visibilidade para aquele patrimônio da cidade, né? A Pedra Grande. Eu até pensei, olha só, a minha maluquice da minha cabeça, tá? Vocês vão relevar que eu sou parabaiano. Queria colocar um piano em cima da Pedra Grande e fazer um concerto lá de cima, transmitir pelo YouTube para tudo quanto é canto. Tá? Então, a gente tem pensado junto com o meio ambiente de, cara, como é que a gente faz então para levar artistas para movimentar esses pontos culturais, né?
fazendo recital de poesia, de canto, de levar pintores, escultores, fotografia. A gente está com uma conversa com um grande centro europeu para levar mostras de artistas da cidade que representam a cidade artisticamente para mostrar lá fora. Então, diante disso, a gente vai criar essa integração. Começamos já com esse brainstorm na segunda-feira, já foi bem legal. A gente até marcou uma visita lá na Grota Funda para a próxima semana, para a gente ir lá e olhar de perto e tentar entender. Aqui a gente consegue fazer isso e fazer uma transmissão. O mesmo princípio a gente quer fazer, por exemplo, no museu. A gente tem aqui o Museu do Centro, a gente quer... Todo mundo espera o quê no museu? Você vê... elementos históricos ali, né? Um capacete, uma arma, sei lá, algumas coisas que a gente tem, agora que está lá, tem alguns fonógrafos lá, a exposição também, mas eu queria levar música lá para dentro e fazer transmissão. Aqui está rolando agora um show ao vivo no YouTube. Aonde? No teatro? Não, no museu. No museu. Então esse tipo de integração a gente quer fazer também. Aproveitando o gancho, né, em dezembro nós vimos aqui uma lei complementar que instituiu o Atibaia Film Commission, que era uma reivindicação antiga, né, da Kátia Ludemann, né, que é da área do cinema. E aí a gente pergunta, que a gente tem o Cine, tá? A gente poderia ter um festival de audiovisual, um festival de cinema ligado a talvez até uma integração com as escolas, né, algo pedagógico, didático, pensando em cinema para Atibaia, que alguns filmes já foram realizados aqui, né? Sim, a gente conversou com a Kátia, ela esteve aqui, a gente viu o projeto Film Commission e a gente participou há 3 semanas atrás do São Paulo Cult, que foi um evento que aconteceu na Sala São Paulo, com todos os secretários de cultura do estado de São Paulo, de todas as cidades. E lá eles mostraram um novo modelo da Film Commission. Então esse processo agora está em implementação. Assim que eles autorizarem, que eles disserem todos os parâmetros de referência que a gente precisa para implementar, a gente vai implementar aqui. Que ótimo. Uma coisa que eu ia perguntar é do Revelando São Paulo, que é organizado pelo Estado, né? E é um evento que o ano passado conseguiu atrair 200 mil visitantes. E era um evento que acontecia aqui e era algo extraordinário, porque você tinha as cidades vindo para cá e Atibaia mostrando tudo que ela tem de positivo, né? O que é preciso, se o senhor já pensou e se existe uma possibilidade de trazer o Revelando de volta para cá? A gente também foi nesse stand do Revelando São Paulo. É assim, Osni, a gente perdeu muitos projetos maravilhosos que aconteceram na cidade. E eu estou sabendo muito mais agora nessa função, porque as pessoas vêm e me contam, entende? O que é que perdeu? Revelando São Paulo, os programas de nanometragem, de festival olha, muita coisa havia se perdido e a demanda então ficou muito maior e a expectativa ficou maior. E diante disso a gente está tendo esse cuidado, né, com a equipe toda daqui da cultura para a gente trazer os grandes eventos que aconteceram na cidade de volta e outros, e criar outros até, né? A gente está até com um novo projeto agora para abril. Eu tenho uma composição que é uma ópera, né, que eu apresentei em vários lugares, apresentei fora do Brasil, a ópera que ela é escrita em português e em latim, tem uma orquestração maravilhosa, coro, solistas, balé clássico, balé contemporâneo, que fala da Paixão de Cristo. É a sua autoria? Uma ópera. E ela é bem extensa, assim, e a gente quer fazer ela aqui em Atibaia e ser um centro para fazer ao vivo na frente ali do centro de convenções para todo mundo assistir. A exemplo do que acontece em Pernambuco, né, que começou um negócio bem pequenininho e hoje tomou uma dimensão muito grande. Não é o mesmo formato que o deles lá, é um musical, da gente é um formato diferente, é uma ópera mesmo. E a gente quer implementar aqui para atrair as pessoas, 500 atores, soldados romanos, assim, bem grande. Então, mais um projeto implementado e é uma composição minha, então eu já fiz a direção daquilo, é fácil de implementar. Então, paralelo a esse, né, o Revelando São Paulo, o nanometragem,
A gente tem essa história que você falou, eu tenho ouvido aqui, né? Tem grandes artistas, grandes performers aqui que eles se apresentam mais fora até aqui do que aqui em Atibaia, né? Exatamente. E por que que isso acontece? Então a gente está tentando entender esse processo, porque se a gente perde esses artistas, a gente perde a identidade da cidade, né? A gente vai mandar os artistas para fora e não dá valor aqui, não faz sentido algum. A gente teve aqui há pouco tempo atrás o maestro da Orquestra Sinfônica de Extrema. Ele falou: a gente quer tocar aí na cidade, a gente não cobra nada, só quer tocar aí porque a gente é patrocinado aqui pela prefeitura e a gente tem 3 ou 4 apresentações na cidade e fora isso a gente está ali pronto. Então a gente quer levar música clássica para aí, o que é que você acha? Eu disse: mas traz agora. Traz já e deixa uma parte para eu tocar 2 compassos junto, que para mim vai ser muito bom. Então, a partir disso, dessa ideia, a gente teve ontem também aqui um grupo de luthieria que trabalha na construção de instrumentos. Eles estão com um projeto de construção de 1000 violinos. Olha só. 1000 violinos. Eu falei: traz todos para cá, nós vamos utilizar todos eles. Então, todo esse ponto parte do início, aquele início. O que é que o artista, eu não sei que ponto que ele se sente de desvalorização em relação à cidade, que a gente precisa resgatar isso através do fórum, né? Ouvir essa turma toda e dizer: tá, nós estamos juntos, vamos fazer essa cultura daqui, expandir nível Brasil, nível fora do Brasil. Muitos deles já estão tocando em outros países até, e aqui não se apresentam. Não pode, isso não pode acontecer. Então, a gente está entendendo esse processo, esse mapeamento aí está sendo feito, tá? A gente tem ouvido bastante. O Lucas está lá na Holanda, né? Parece, do sax, é um menino extraordinário. Pois é, ontem veio aqui não me lembro dele, do flamenco, maravilhoso. Ele teve... Acabou indo para fora, né, Samuel? Tá indo hoje para Barcelona. Então. Veio ontem aqui conversar, dizer... Não que não seja algo Sim. maravilhoso, né? Leandro. Ele é professor de flamenco, Olha só. dança, que é uma barbaridade, né? Tem a escola de flamenco e também é ator. E ele veio contar exatamente isso que a gente está falando aqui. Os artistas daqui, eles estão se apresentando fora e aqui não. Então, a gente tem que fazer isso aqui, fazer o movimento ao contrário. Criar né? um espaço para exatamente. Criar, exatamente. Aconteceu comigo... Quando eu estava morando em Portugal, eu recebi um título de imigração de excelência, porque ao contrário dos outros que estavam indo embora, eu estava ficando e eu estava chegando lá. Então, a gente quer fazer esse mesmo movimento, imigratório ao contrário, você vai ficar aqui e a gente vai valorizar você aqui, porque a gente tem vários espaços. Eu queria música aqui na praça aqui do André Carneiro, aqui na frente. Tinha que ter sempre uma apresentação ali, né? Tem que ter gente tocando holofotes ali. Olha, na Europa, em todas as cidades, vocês sabem muito bem disso. Você vai ver, o músico está ali naquele quadrado ali, um artista está no outro quadrado, eles têm um horário que a prefeitura reserva, ó, entra você de 3 às 4, de 4 às 5 outra pessoa ocupa aquele espaço, ele mostra a arte, o pessoal filma, vai nas redes sociais, olha o artista. E você vê que muita gente alcançou o reconhecimento através desse processo. A gente tem a mesma condição aqui. Acho que precisa resgatar esse centro, né? Sim, porque exatamente. parece que houve um fluxo para Lucas e para outros lugares e o centro, como acontece em São Paulo, ele acabou ficando um pouco abandonado. Mas ele não vai ficar, não. Eu acho que tem que retomar e é um espaço fundamental, né? Sim. Tem duas coisas... Histórico e tal. Desculpe. Tem duas coisas interessantes. O prefeito Daniel Martini, ele falou, num dos momentos da campanha, que ele pretendia fechar ali aquele espaço do Major para fazer um espaço fechado, né, uma área de lazer. Não sei se vocês chegaram a pensar nisso, porque foi uma das ideias que ele apresentou durante a campanha, de tornar aquele espaço um espaço de lazer no domingo. Sim. A exemplo do que acontece na Avenida Paulista. Isso, Exatamente. Ele chegou a cogitar. Para o trânsito. Exatamente, para as pessoas irem ali com patins, ficarem sem pensar no trânsito. É uma Então, proposta é uma dele. proposta. Sim. E a gente colocar também pontos de artistas ali para mostrar para a cidade. Então, já que vai estar fechado o pedaço, para todo mundo lá, as famílias, passearem livremente, sem precisar se preocupar com o trânsito, e pontos de artistas também. Como ali. no Ibirapuera, né? Pronto, exatamente. Isso aí. A festa da cidade vai seguir o modelo tradicional ou teremos novidades para esse ano?
Nesse ano que a gente tomou posse agora é difícil modificar algumas coisas, mas uma delas vai acontecer que a gente vai ter um palco para artistas locais, entende? Então, tem bandas na cidade, são bandas maravilhosas, né? E nunca tiveram oportunidade de tocar no aniversário da cidade porque só vem, né, as outras pessoas de outros lugares. Então a gente vai ter um palco igual no Rock in Rio, Sunset. Isso. Vai ter esse ano aqui. Acho que um dos problemas que o senhor colocou é que a aparelhagem ela acaba sendo afinada e detalhada para um determinado grupo e não dá para você revezar os grupos porque foi uma passagem de som específica para aquela banda. Né? Exatamente. Então por isso que a gente vai fazer um outro palco. Um palco um pouco menor, mas que a gente, né, consiga fazer tudo com qualidade. Eles fazem a abertura do evento e tem a oportunidade de mostrar para a cidade a sua arte. Né? A periferia da cidade, de que forma que ela vai ser atendida ou abraçada nesses projetos culturais? Seria via mapeamento? Então, periferia é um ponto que foi muito bem pensado e discutido. Por quê? Vários núcleos já vieram aqui conversar com a gente. De Congada, né? Das pessoas que estão nesses bairros mais afastados e dizer assim, tudo acontece no centro e ninguém traz nada para cá para a gente. Então a gente pensou como a gente poderia levar a cultura para lá, né? Visto que o teatro está aqui, né? O museu, a biblioteca está muito mais para cá, e a gente pensou escola. Então, como a gente está criando essa parceria cultura-escola, a gente utilizar a escola como um ponto de cultura. Então, aí a gente vai levar, por exemplo, a gente tem aqui o evento literário, né? E a gente sentou com a Denise, vamos conversar com a equipe toda da educação, dizer, bom, evento literário, as pessoas todas vinham ônibus e ônibus e ônibus aqui para o Cinetar. Então, entrava um grupo, saía outro grupo. Entrava um grupo, saía outro grupo. E lá, não acontecia nada, então eu falei para ela, vamos fazer os eventos literários espalhados pela cidade. Então, onde você quiser, e vai ter um núcleo do centro literário, e esses núcleos vão interagindo. Esse daqui vem para o lado de cá, esse vem para cá, esse vem para cá, e aí você faz uma mobilização em toda a cidade. Então, eu acho que a partir das escolas a gente consegue trazer esses pontos culturais. Mas continua tendo a feira literária. Sim, vai ter a feira literária, com certeza. Só que vai ser nesse formato, não tudo centralizado aqui. Porque, imagina, eu tenho uma feira literária que tem milhares de pessoas num espaço onde cabem 420. Olha a demanda que eu tenho, olha a logística desse processo. Se eu tenho escolas maravilhosas, com todos os pais e alunos querendo estar dentro da escola, para um evento onde ele não vai sentar na cadeira e ficar beber, vai fazer arte, vai fazer cultura ali, e vai fazer a literatura dentro daquele espaço, e a gente traz holofotes para lá. Então a gente manda uma equipe da comunicação lá, eles filmam aquele processo, a gente cria um portfólio para mostrar depois para toda a cidade, olha, aqui está rolando feira literária. O pessoal, então vou ter que ir para lá. Não, mas aqui também está, e aqui também está, e a gente movimenta toda a cidade, porque a feira literária é vital para a cidade. É muito importante. A gente pode perder isso. Secretário, uma coisa que as pessoas têm questionado muito, e a gente mora aqui, sabe disso, né? Que as últimas datas do Natal, as festividades religiosas de Natal, elas deixaram um pouco a desejar nos últimos anos, né? E uma questão que nós colocamos aqui é que, é claro que ainda é cedo, né? São 2 meses de gestão, e o senhor mesmo coloca que são quantos dias úteis, né, de planejamento, mas já pensam em fazer algo para não se repetir os equívocos do passado, porque o Natal é uma data, uma das mais importantes no mundo todo, né? Que é o nascimento de Jesus e tudo aquilo. O senhor também tem pensado nisso, sendo também um morador daqui, tem sentido isso, obviamente, que a gente vê a cidade sem o brilho, né, que ela deveria ter e a grandeza que a data merece, né, ser tratada. O senhor já conseguiu pensar em alguma coisa ou ainda é muito embrionário para... Eu achei que a gente passou pelo Natal sem ter Natal no ano passado, e para mim isso é inaceitável, não tem condição. Como eu tenho essa característica de produzir, de compor, de escrever, eu fiz no ano passado em São Paulo uma peça que eu fiz, né, contando a história do Natal, só que em forma de comédia, onde todos os personagens eram divertidos, aí teve lotação lá e tudo mais.
E aí eu pensei, poxa, a gente podia trazer isso para cá, tem coros aqui, tem musicais que a gente pode fazer retratando o Natal. E isso daqui, o Daniel, ele conversou comigo assim, tipo no 4º dia de mandato, ele ligou assim para mim e falou assim, ó, você vai achar que eu sou meio doido, mas você já pensou no Natal? Tem tudo a ver. Eu disse, Dani, não se preocupe, o Natal já está pensado e a gente precisa, como houve esse apagão geral artístico, esse apagão não no sentido criativo, mas no sentido de desestímulo, que aconteceu na classe artística, eu acho que aconteceu com a cidade. Porque a cidade olha assim, bom, se não tem nada do Natal, por que eu vou me dar o luxo de pendurar um enfeitezinho na minha casa? Sabe, você não se sente motivado. Aí o negócio virou mais para dentro da casa. Então, dentro da minha casa, com minha família, eu comemoro o Natal, mas exteriormente não tem uma árvore de Natal, não tem uma estrela ali na frente do Lago do Major, dentro do lago ali, não tem. Então, por que eu vou me empenhar nisso? Então, a gente precisa resgatar isso, né? Trazer às pessoas uma motivação, a conversa com o centro comercial. O evento em si, né? Nossa, tinha que ter coro cantando em todos os pontos assim, fazendo um coral de Natal, um oratório de Natal. E aí a gente está procurando parcerias, por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, eles fazem internamente os seus programas. É trazer de dentro da igreja para fora. Isso. Apresenta nas igrejas, agora vem para a praça apresentar para a gente aqui. Nós temos as duas igrejas, né? Quer dizer, então aqui na praça, por exemplo, você pode ter um coral na frente antes da missa, né? Da missa do galo, tal, durante a noite de Natal, depois a pessoa vai dar uma volta aqui. A gente já conversou com algumas autoridades religiosas nesse sentido, dizer, olha, vamos junto aqui, mostrar para a sociedade, independente da religião, é um evento que é mundial, né? Pelo menos no Ocidente né? Então a gente sabe que isso é tradição, para a gente precisa ser bem visto, precisa ser bem feito, precisa ser bonito mesmo. Falando em Universal, nos últimos anos a gente teve a participação de alguns grupos, algumas comunidades, né? Comunidade negra, comunidade LGBT, comunidade oriental. Isso vai continuar nessa administração? E a gente teve aqui reunião ontem, foi anteontem, aqui cada dia parece que é uma semana. A gente recebe tantas pessoas que eu penso, será que foi semana passada? Ela não, foi há 2 horas atrás. Eu disse, meu Deus do céu. Muita gente. A gente teve uma conversa com a Negra Visão, né? Com a liderança, né? Silvana. E isso, a Silvana veio aqui, a gente conversou, inclusive sábado nós vamos estar lá, sábado pela manhã ela me confirmou que vai ter acarajé, então eu confirmei minha presença. Então eu falei para ela, a gente precisa entender a demanda, entender que todos nós temos importância para a cidade, todos nós somos seres humanos, até provar que tem algum extraterrestre aqui, todos somos iguais. Então, diante disso, todas as manifestações artísticas e culturais precisam ser valorizadas. A gente não pode ter uma cultura sobre a outra. Toda vez que isso aconteceu na história da humanidade, deu problema, né? A minha cultura é melhor que a sua, então eu vou pisar em você. Então, isso não pode acontecer. Então, a gente teve também uma conversa com o Lucas, que é do coletivo do LGBT... É o Pajubá? Pajubá, exatamente. E a gente até apresentou para ele um edital que está aberto no São Paulo CUT, que a gente participou. Eles apresentaram um projeto para a comunidade e a gente trouxe para ele aqui, conversamos, está aqui, faz, porque isso aqui é tudo regulamentado, aqui você consegue ter proteção, consegue ter qualidade no seu evento. E a gente está aqui para apoiar, porque todos somos humanos, a gente está no mesmo barco. Tem que respeitar todo mundo, vamos fazer. Então, o que a gente puder apoiar da qualidade do evento, com organização, com controle, sem ter problemas, igual a gente já teve aqui em eventos, onde tinha como alcoólico de menores de idade. Então, isso aí a gente está tendo essa cautela em relação a isso, mas sempre pronto a ajudar a comunidade em vários aspectos. Uma coisa que eu acho curioso assim, é que eu levava muito minhas filhas na Praça da República, antigamente, Praça Benedito Calixto, né? Ainda tem, né, as feirinhas. E eu vejo aqui que o turismo, a gente tem um turismo hoteleiro, né, turismo de negócios, e eles poderiam trazer as pessoas para o centro,
por isso essas atividades, né? Mas a Congada, me parece que ela tem uma questão religiosa e talvez por isso eles não se apresentem regularmente. Será que isso consegue ser quebrado ou existe de fato isso? Nós só vamos quando tem um evento lá de São João, Santo Antônio, que seria tão lindo para a cidade, né? Tê-los. A gente... olha só quanta gente que a gente já recebeu, né? A Lilian Vogel, né? Ela é autora, fala, pesquisadora sobre o assunto. Eu participei da Folia de Reis aqui, fui lá assistir, ela me deu livros dela e ela veio aqui e a gente conversou sobre isso mesmo. Porque o turista que vem para Atibaia, ele não conhece Atibaia, ele conhece o hotel que está em Atibaia. E por quê? Porque quando o pessoal pergunta lá, o que é que eu vou ver em Atibaia num domingo à tarde? A Pedra Grande, sobe lá, que deve se não chover, tem gente lá. É isso aí. E aí a gente tem manifestações culturais, folclóricas, que poderiam estar em evidência. E então a gente agora está nessa conversação, porque a tradição das congadas é estritamente religiosa. É focado naquele dia específico do padroeiro, da padroeira e tudo mais. Então, a gente está numa conversação de dizer como é que a gente consegue trazer essas pessoas para ter essas manifestações, para quem vier o turista nos hotéis, né? Por exemplo, a gente tem um secretário de turismo que é russo. Nada mais integrador do que isso, né? O cara é russo. Ele chegar para os hotéis e dizer, olha, pode manda para o centro da cidade, manda aqui para a cidade que a gente vai apresentar o que é que a cidade produz. Aí vai ter as congadas, o pessoal subir no pau de sebo lá, isso é maravilhoso. Até porque, se você não mantém regularidade, você não consegue manter a tradição, né? Pois é. Eu vivi 6 anos com os Guarani Kaiowá lá no Mato Grosso do Sul e eu vejo que as crianças elas têm dificuldade para seguir a tradição, porque agora você tem um celular que tem um drone, você tem uma moto, um tênis importado, então ele começa a se interessar por coisas pela mercadoria, né? Como diz o Davi, é o povo da mercadoria, começa a conviver com o povo da mercadoria. E essas crianças da Congada, se ela não tem regularidade, ela também acaba, acho que é uma motivação a mais para eles continuarem todo sábado ter aí também precisaria ter o apoio, a logística, né? Então foi um dos pontos que a Lilian falou, está morrendo. E por que está morrendo? Porque para essa juventude não é atrativo. Por que não é atrativo? Porque ela vai ver uma vez no ano, ela não entendeu todo o processo que acontece para a preparação daquela apresentação, daquele dia, entende? Ela não vê isso na escola, ninguém vai dentro da escola mostrar, né? Olha, quando a criança tem no folclore lá, ela vai estudar folclore, ela estuda o Saci Pererê. O Saci Pererê é um cara assim, que tem essas características, maravilha. Mas ninguém nunca viu um Saci Pererê, né? Agora a gente tem um caso folclórico, a gente tem Congada, né? Tem Folia de Reis, é folclórico. Ele pode ir na escola fazer ao vivo, né? Você está estudando aqui, em Atibaia, na região, tem Congada, que é assim, coisa e tal. Gente, vai entrar agora aqueles. Caramba, olha só o impacto. Aí você revive a cultura, aí você traz a tradição à tona. E tem o devido registro para que aquilo se imortalize também. Exatamente. Né? Tem uma última questão aqui que é um pouco espinhosa. E na última semana a gente teve uma crítica que veio da Câmara Municipal acerca de manifestações culturais, né? Que é o Carnaval. E um vereador, ele propôs 3 projetos que, de certa forma, ele acaba criando um conflito com as comunidades culturais a qual ele se referiu, né? Que ele coloca lá que não pode ter palavrão no funk, no carnaval, e isso, de certa forma, não é uma ingerência em assuntos que são da cultura e não exatamente de um político voltado para essa área, digamos assim. Projetos que sejam voltados para essa área não acabam sendo conflituosos em relação àquilo que se pensa aqui em termos de cultura? Tá, bom, ótimo plano. O seguinte, o que é que a gente pensa sobre o Carnaval, por exemplo, né? Que a gente assumiu no dia 1º de janeiro e já tinha um Carnaval na mesa. Eu cheguei aqui no primeiro dia e me disseram assim, Samuel, você tem que assinar 50 documentos. Eu não vou ter tempo de ler nem 2 aqui. A gente já pega esse processo muito, né, muito acelerado. Então, o que é que aconteceu? O que é que o governo atual, a gestão atual pensa?
sobre o carnaval. É uma manifestação cultural do Brasil. Eu vivi fora esses anos todos e quando a gente fala com qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, sou brasileiro, carnaval. Carnaval é uma manifestação cultural do Brasil, não é Atibaia. É Brasil inteiro, entende? É claro que você tem uns pontos que são mais conhecidos, tipo o Carnaval de Salvador, que tem os 2 circuitos, né? Barra Ondina e Campo Grande. Você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro, as escolas de samba. Você tem esses pontos que têm maior visibilidade, até porque são capitais, né? E tem mais gente ali participando. Mas como é uma manifestação cultural do Brasil, a gente precisa ter um olhar. Ok. E qual é o olhar? O olhar é contextualizado com a cidade onde a gente vive. O que é que a gente pensa a respeito do carnaval? Primeiro, ele precisa ser seguro. Eu preciso ir para um evento e saber que eu vou voltar para casa íntegro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem que a gente quer levar para participar do carnaval? A gente quer levar as famílias? A gente quer levar idosos? Quer levar crianças também para participarem? O que é que elas vão ver? O que é que elas vão ouvir? Porque, olha, eu vou falar como um pesquisador no campo do cérebro, da neurociência. Uma criança, ela não tem condições cerebrais formadas para entender determinadas atitudes, determinadas cenas, determinadas letras. Ela não tem condição. Aquilo pode deturpar na cabeça dela ideias que vão para outro caminho. E a gente precisa ter uma cautela maior, porque essa geração vai governar a gente depois. Que tipo de governo que eu estou preparando para o futuro? Né? Existe até um ditado bem antigo, diga a música que o povo ouve que eu te digo quem governa ela, como é que esse povo é governado. Então, diante disso, a gente tem que ter uma cautela, porque dentro da manifestação artística, você pode fazer qualquer tipo. Agora, aberto para um público familiar, a gente precisa ter certos cuidados, porque senão você pode ter crianças cometendo suicídio, ingerindo drogas. A gente teve 8 comas alcoólicos de menores de idade no ano passado. Isso é inadmissível. 8. Verdade. Entende? E não estamos falando de adultos, menores de idade. Ou seja, está mostrando que essa criança ela não tem condição de discernir o que é que ela está fazendo, não, porque o cérebro não está maturado 100%. Para vocês terem ideia, no nosso córtex pré-frontal, que é a parte racional que separa a gente dos outros animais, que é que forma a inteligência, planejamento, organização, ideias, construção, ele só está totalmente formado com 25 anos de idade. Então imagina você pegar uma criança de 6 anos e mostrar determinadas cenas para ela. Como é que ela vai interpretar aquilo? Ela não tem condição ainda. Mas no caso desse projeto de lei, existe alguma pesquisa que aponta que o carnaval ele atenta contra os costumes do carnaval tradicional? Talvez o comportamento das pessoas seja um pouco fora do normal, porque é um momento que as pessoas exageram, tudo, mas o que eu questiono assim, nesse projeto de lei do Coronel é se existe algum dado científico que comprove que o carnaval ele afronta os costumes, por exemplo, né? Eu tenho que ler, sabe, Osni, o projeto de lei, eu preciso entender o que é que está lá escrito para eu poder, então, manifestar. E, obviamente, que eu, mesmo sendo pesquisador, trabalhando, eu não vou conhecer todas as pesquisas realizadas no mundo. Eu preciso, se você me der uma outra oportunidade, para eu poder ler o projeto e ver pesquisas que relatam, mas, a princípio, como é um evento cultural, tradicionalmente, seria como qualquer outro evento, seria como as congadas, seria como a folia de reis, não teria diferença. Agora, o que as pessoas fazem naquela festa, aí já foge do nosso alcance, né? Porque como ele coloca, me parece que o carnaval porque como eu estou dentro da comunidade, eu consigo ouvir as demandas, né? E parece que eles não receberam, assim, de bom grado. Lógico que não é da pasta da cultura, mas é algo que vem de uma casa de leis que, de certa forma, vai colocar como posso dizer, colocam preceitos ali que vão, talvez, ferir suscetibilidades dentro da comunidade, né? Por essa questão que eu coloquei. Ouvindo as demandas dos próprios grupos, né? Por isso que a gente precisa ler com cautela, até porque
quando você ouve uma voz, aquela voz muitas vezes ela não quer dizer aquilo, né? Tipo, a gente sabe que às vezes a prosódia, por exemplo, a entonação que eu der numa palavra pode funcionar de maneira diferente. Eu posso dizer assim, bonito, hein, Osni, seu óculos? Eu posso dizer, Osni, bonito, hein? Dependendo do tom de voz que eu falar, aquela mensagem pode receber um impacto diferente, né? Então, eu precisaria realmente ler o projeto que foi escrito pelo vereador e daí formular, então, um conceito sobre o que é que está lá escrito. Colocar até uma questão para o senhor poder responder, é assim, que há muitas críticas em relação à verba que está se gastando com o carnaval, sendo que a gente está vivendo um momento difícil e não está sendo direcionado para as outras áreas. Como é que a Secretaria pode responder a isso? Então, só reformulando a pergunta, né? Em meio à crise financeira e estrutural, como é que se estão pagando os artistas para este carnaval? Tá. A gente, quando assumiu, a gente viu que não tinha verba para fazer carnaval. Não tem. Ponto. E a gente foi atrás de quem tem a verba. Conselho de Cultura tem dinheiro lá. A gente recebe Aldir Blanc, a gente recebe verba. Sim. E tinha na conta, isso é público, tá? Qualquer pessoa que quiser consultar é público. Tinha verba lá e a gente foi em reunião com o conselho e dizer, gente, vocês podem abrir mão de parte desse dinheiro que está aí parado para a gente fazer o carnaval, porque senão a gente não vai ter. Ponto. E aí o conselho deliberou, votaram por unanimidade, sim, vamos ceder esse dinheiro para a realização do carnaval. Não está saindo da prefeitura, não está saindo da Secretaria da Cultura, está saindo do conselho. Esse conselho recebe verba da União e recebe verba da alocação dos espaços. Por exemplo, o Cine está locado para eventos, o dinheiro daqui vai para o fundo. Inclusive, é algo que a gente vai rever também, porque não fica R$1 para a manutenção do prédio. Vai todo para lá para o fundo. Então, esse dinheiro do carnaval veio daqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, quanto custa as cordas de uma guitarra, de um baixo? Tudo praticamente dobrou de preço. Como é que um músico se sustenta sem a gente fazer reajuste? Cara, isso é um óbvio. O preço que ele pagava nas peles dos instrumentos da bateria da pessoa é outro valor. O preço de cabo mudou, tudo está muito mais caro. Eu fui com um amigo comprar um piano digital, eu tinha dado um preço para ele e cheguei lá, era o dobro, praticamente. Era 80% do valor do instrumento. Tudo cresceu os valores. É natural que a gente precise remunerar um artista para que ele tenha som de qualidade no instrumento dele. E são artistas daqui. E são artistas daqui que precisam ter... Se o cara não é valorizado aqui mesmo, ele vai ser valorizado aonde? É óbvio que a gente quer que o artista esteja bem, esteja feliz aqui e consiga realizar um trabalho de excelência. A gente não quer nada menos do que excelente. E aí o cara vai, eu vou dizer, não, vou contratar você, mas vou te dar aqui um pirulito e uma Coca-Cola. Você espera que ele traga o melhor instrumento dele? Não, né? Não vai. Você vai tirar de casa um instrumento que custa 20 mil, 30 mil reais para tocar ao ar livre, sabendo que pode chover, que pode alguém danificar o instrumento dele? Não traz. Isso é óbvio. Se me chamasse para trocar na rua e dissesse, você traz o seu piano? Oxi. Você vai me dar quanto para eu poder ter o meu piano bem preservado? Ele tem que voltar igual para casa, né? Nas mesmas condições que ele veio para cá. Cara, isso custa. Eu tenho um instrumento topo de linha e eu tenho um inferior. Eu levo o inferior. E ele não vai soar excelente aqui pra gente. Então é óbvio que a gente teve que fazer esse reajuste com base em todo esse projeto que a gente tem de excelência para as pessoas. A cidade precisa receber o melhor possível. E parte disso, parte de ter um bom equipamento de som, instrumentos com boas condições. A banda são 10 músicos. Gente, 10 músicos. Por 125 mil por 4 dias. Cara. Porque se tivesse dito assim, não, veio a banda tal que custou 600 mil reais. Aí eu acho absurdo. Né? Isso aí não faz sentido. Né? Agora, dentro dessas condições, a gente quer o excelente e é um ajuste mínimo. É saber quando a gente vai ter um concerto do pianista Samuel Feitosa. Quando é que a gente vai ter a oportunidade de ver assim ao vivo e a cores Samuel Quinto Feitosa em concert? Olha, essa é a pergunta mais difícil de todas que eu respondi hoje. A vontade é grande, mas assim, você sabe que essa
Essa pergunta, ela vai ter um embasamento muito bom para todo mundo que é pianista. Todos os pianistas. A dificuldade de você fazer concertos no Brasil. Por quê? Porque os teatros não têm piano. Quanto custa alugar um piano para colocar dentro de um teatro? Eu sou artista da Fritz Dobert. Então, eu ligo para a Fritz e digo, eu tenho um concerto, eles mandam um piano. Mas e os outros que não têm? Né? Para alugar um piano custa R$5.000. Eu preciso colocar, vamos supor que eu quero fazer um concerto de piano aqui no Cinetar. Tem 420 lugares, eu gasto R$5.000 para colocar um piano aqui. Eu preciso divulgar o concerto para encher esse lugar. Quanto custaria o ingresso só para eu poder fazer um concerto, entende? Não é o meu caso, não estou dizendo que eu quero fazer nada disso em relação a mim. Eu quero me apresentar, mas estou levando aqui um debate. Porque eu via na Europa uma grande diferença, isso eu sinto uma falta grande, que é, em todo café praticamente, você tem um piano lá, então eu sentava lá no café e posso tocar um pouquinho? O cara toca aí, você tocava, cara, eu vou te dar aqui um café de presente, né? E os teatros todos são perfeitamente aclimatados para você não ter problemas de desafinação, de deterioração do instrumento, né? Tudo mais. E aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, poxa vida, quando é que o Samuel vai poder tocar piano? Bom, graças a Deus tem lá a Fritz e a gente consegue fazer. A gente tem pensado numa forma de fazer. Mas fica aqui uma discussão, por quê? Eu acho que se a gente quer valorizar, principalmente o piano, que é um instrumento que ninguém ouve mais, você só ouve teclado com som de piano. É verdade. Né? Você nem sabe como é um som de um piano acústico. Tem gente que às vezes eu levo algumas pessoas para conhecer a fábrica e a pessoa fica assim impressionada, meu Deus, olha o som disso. Eu pensava que não, você compra o melhor teclado do mundo, ele nunca vai ser igual a um piano, não é próximo de um gran piano, um piano de... Então é uma questão mais complexa, ainda mais no momento atual. Nas salas de concertos em São Paulo, por exemplo, você tem o Steinway, né? Sim. Tem alguns Steinways que são caríssimos, né? É mais de $1 milhão. Mais de $1 milhão. Mas eles têm alguma, por exemplo, a cultura artística que agora foi reformada e abriu agora, né? Reabriu depois do incêndio, lá depois de anos, né? Sim. Até queria dar uma olhada lá, onde nós fizemos o festival lá do Prêmio Nacional de Música e tal, mas eles compraram recentemente para essa reabertura um Steinway novo, que é uma grana. Né? Sim. Mas assim, você tem na Sala São Paulo, você tem no Teatro Municipal, e acho que não tem mais. Não tem. Nem naquele teatro de ópera que tem lá no Bom Retiro, Bom Retiro não, perto da Barra Funda ali, que é o teatro famoso também, eu acho que não tem também um piano de qualidade. Eu acho não tem porque para você manter um piano, ele tem que estar em perfeitas condições. Exatamente, né? exatamente. Só a manutenção já é caro. Você precisa ter a umidade controlada, a temperatura controlada, porque ele é um instrumento caro, ele é sensível, né? Exatamente. Então é igual você ter um Stradivarius, um violino, e dizer, eu vou guardar ali no canto da sala, não vai acabar. Você vai ter que cuidar, você vai ter que... Então, diante disso, a gente, é um debate que eu queria que eu jogue isso aí para o Brasil inteiro, por favor. Porque os teatros, eles não têm. Então, se um artista quer tocar piano, onde é que ele vai tocar? Ele vai levar teclado.